essas teorias da conspiração, o Papa poderá ser o anticristo ou alguém que vai apoiar o próximo anticristo, faz algum sentido? Nenhum, nenhum. Tem muitos papas no papado que foram anticristos, porque essa ideia de um anticristo exclusivo, é uma ênfase americana, da escatologia americana. Quando eu me converti, aí por volta do ano 70, meu Deus, estava numa obsessão de busca de anticristos no mundo. O pessoal não tem memória, não vê que todos os indicados e apontados como candidatos a anticristo morreram e não deu em nada. Quando eu me converti, meu Deus, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial, embora eu seja um baby boomer, filho da explosão atômica. Mas quem me precedeu jurava de todo o coração que o Hitler era o anticristo. Ele era um anticristo. Assim como o Martinho Lutero, na Reforma Protestante, se serviu demais da figura papal como sendo o anticristo, e a Igreja Católica como sendo a grande meretriz que iria servir, colaborar tanto quanto o falso profeta colaboraria com essas entidades bíblico-escatológicas e arquetípicas. Já tem 500 anos de Martinho Lutero, e nesse processo houve muitos anticristos dentro do papado católico, tanto quanto dentro da Reforma Protestante, cheia de anticristos. Porque isso é uma coisa antiga. Quem mais explícita e prática e objetivamente falou sobre isso foi o apóstolo João, numa das suas epístolas universais, na primeira, quando ele diz: Filhinhos meus, eu não quero que sejais enganados, mas saibam que muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Eles saem do meio de nós. Do ponto de vista de João, esses anticristos que estavam saindo eram cristãos que se tornaram apóstatas, que se desviaram do evangelho de Cristo e criaram e desenvolveram evangelhos segundo o seu prazer, como hoje eu vejo uma garotada acadêmica aí apaixonada pelo evangelho de Judas, pelo evangelho de Maria Madalena, pelo evangelho de Tomé, pelo evangelho de Bartolomeu, pelo Apocalipse de Pedro. Nunca leram nada, a maioria deles, só leem resenhas. Eu li tudo e todos. Só vi bobagem e tolice. Que evangelhos eram esses? Evangelhos do segundo e do terceiro séculos da nossa era, produzidos na maior parte das vezes por grupos gnósticos. Por isso, o conteúdo deles é completamente coerente com os vários tipos de gnosticismo. Mas não tem absolutamente nada especial entre eles. Às vezes eu vejo uns acadêmicos ou pseudo-acadêmicos só de leituras e leituras e leituras, mas parece que eles leem, mas não pensam, dizendo que a grande diferença do Evangelho de Tomé para os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que a ênfase do Evangelho de Tomé é num reino de Deus dentro de nós. É lá na iluminação e no conhecimento do conhecimento de Deus dentro de nós. Parece que é uma novidade. Jesus diz em Lucas 17: o reino de Deus está dentro de vós. Ele diz em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a ênfase é no que cresce de dentro de nós.
quando em Mateus 7, na festa dos tabernáculos, Jesus se levanta e diz: Quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A pergunta é: que Escritura? Era Ezequiel falando das fontes, da fonte que brotaria do altar do templo e que escorreria e pelo Ribeiro do Cedron desceria os caminhos baixos entre Jerusalém até a cidade de Jericó e depois entraria no Jordão e no Mar Morto, que se tornaria cheio de peixes e de vida. Eles ficam esperando o cumprimento literal disso. Quando Jesus já cumpriu, ele disse: está aqui o cumprimento, sou eu o cumprimento. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque em mim se cumpre a escritura de Ezequiel. Eu Uhum. sou o templo cresce para dentro, mas eles não se deram nem o trabalho de fazer uma observação sobre aquele templo descrito por Ezequiel, que não tem como ser construído com engenharia civil e física newtoniana, porque ele começa pequenininho, você vai entrando, ele vai crescendo para dentro, crescendo para dentro. Parece um ambiente quântico, parece um ambiente de natureza espiritual. E Jesus disse: ó, o templo sou eu, está aqui dentro. Eu realizei a profecia de Ezequiel. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou o altar de onde isso esguicha e salta para a vida eterna. Mas nem Jesus interpretando Ezequiel é suficiente para os crentes que continuam inventando essas histórias. Agora, havia suspeições antes, toda vez que tinha um cristão genuíno e verdadeiro e magoado pelo papado católico, que é uma das histórias mais nojentas do Ocidente da Terra. Ela compete pau a pau com a história dos imperadores romanos e é pior ainda, porque feita em nome de Deus. Mas os papas já foram indicados por aquisição financeira, por riqueza. Os papas já foram determinados que o fossem porque compraram o seu lugar e a sua cadeira papal por fábulas e fortunas. Nós já tivemos papas, mulheres que se faziam de homem, até que, por exemplo, a papisa Joana deu à luz numa procissão, nasceu uma criança que caiu das pernas do Papa no meio da rua. Nós já tivemos todo tipo de papa assassino. Oxe, E eu não aí, sabia quando disso aí, chegou o não. tempo. Meu Deus, eu ia passar o dia inteiro te falando dessa historinha. Quando a gente chegou no tempo da Reforma Protestante com Lutero, e ele foi perseguido pelo papado, e Lutero era um cara muito pusilânime, muito temperamental. Ele não era um ser completamente isento. E quando você lê as 95 teses de Lutero, elas são muito básicas. Elas não passam no crivo de nenhuma consciência lúcida hoje em dia, porque ela está lidando com o óbvio, um óbvio infantil, que foi pertinente para aquela hora, porque foi também conveniente para príncipes germânicos, para príncipes saxãos, que encontraram na propositura de Lutero o pretexto ideal para romper com o Sacro Império Romano, representado religiosamente pelo Papa, porque o último representante do Império Romano é a Igreja Católica. Ela cumpre as vestimentas, ela usa as colorações do Império Romano, ela usou os templos antigos dedicados aos deuses greco-romanos, depois de Constantino, para transformá-los em templos cristãos. Ela é um grande sincretismo judaico, romano, cristão, e que perdeu completamente o DNA de Jesus.
E nos últimos anos, desde a criação do Estado Vaticano, e alguns preferem contabilizar os papas apenas da criação do Estado Vaticano para cá, que é um negócio que não tem mais de um século, ou um século e pouco. Aí, nesse caso, a gente teria 7 papas, e agora a escatologia pentecostal dispensacionalista está esperando o 8º papa para cumprir-se uma profecia do Apocalipse que já foi cumprida há muito tempo, no Nero redivivo, mas não conhecem história, ficam pensando que estão inventando a roda. A ignorância Hum, é um negócio horroroso. sim. Mas o É, Lutero o que era eu um percebi é que homem das. eles tentaram fazer essa história caber dentro do Apocalipse. Dentro do Apocalipse, dentro de cada momento histórico, eles fazem tudo acontecer outra vez. Quando surgiu Maomé, o anticristo virou Maomé. Hum, Quando surgiram algumas outras figuras religiosas no mundo, com importância de significação intercontinental, eles disseram é o anticristo. Depois que eu acompanho essas coisas, o anticristo já foi muita gente, nunca deixou de ser, o Papa sempre foi o candidato mor do protestantismo. Eu li muito livro levado a sério no Seminário Presbiteriano de Campinas, tanto quanto no de Recife, aonde o Papa era o candidato maior a anticristo sempre. Isso era defendido com argumentos supostamente, do ponto de vista deles, sérios. Eu li aquilo tudo, achei tudo tão patético desde que eu era um jovenzinho de 19 anos, quando meu pai disse: Olha, você tem que se tornar um homem muito culto para poder enfrentar esses loucos que não têm fé. Eles vivem apenas de construções. Meu pai era um homem muito lúcido. Vivem apenas de construções sistemáticas. E para cada geração eles querem inventar os diabos da hora, os demônios da hora. E nunca deixou de ser assim. Eu vivi num tempo em que o Hal Lindsey, que escreveu talvez o maior best-seller dos tempos contemporâneos, do século XX, que tenha sido um livro chamado, que foi um livro chamado As Agonias do Planeta Terra, que todo mundo lia, ele dizia que o anticristo era o ditador do Egito, o Nasser. Prestem atenção no Nasser, porque ele é o anticristo. Aí o Nasser foi assassinado, morreu, e ele nunca explicou por que que o Nasser não era o anticristo. pois é. Ô, Aí cara, passou a então ser o assim, Sadat, que era o sucessor do Nasser. Aí Sadat foi assassinado, eles não explicam nunca. Aí passou a ser o Henry Kissinger, que era o secretário de Estado americano e também foi secretário de Relações Internacionais, era quem dialogava com árabes e com judeus israelitas ou israelenses, ele também era judeu de ascendência alemã, aí todo mundo dizia o nome 666, aí tem toda aquela história, aquela numerologia mágica, aquela numerologia de tarô, aquela numerologia pagã. Aí eles pegam e veem no hebraico o que que aqueles números 666 constroem. Até hoje eles estão usando isso. Às uhum, vezes eles levam para o aramaico, para o hebraico. Às vezes eles elegem qualquer outra forma de alfabeto para ver se faz 666. é. Ou Aí, seja, Deus não queria que ninguém entendesse o texto, né? Porque para entender tem que não, converter em número, aí depois você soma os números, aí depois se converte em outra coisa. para virar a palavra. Quando na realidade João falou isso, se você fizer esse mesmo cálculozinho, mas João tinha uma razão para ter dito isso em código. É que se ele falasse o nome do cara nos dias dele, ele seria morto, decapitado ou crucificado e tudo mais.
Então ele botou em código, e todos os cristãos da época entendiam que era de Nero que ele estava falando, porque fazendo essa transliteração numerológica para o alfabeto, daria Nero, Hum, e não daria Domiciano, que é um nome muito grande. Nero é perfeito. E o Nero era doido mesmo, anticristão maluco. Então, olha, de geração em geração, nesses 2000 anos, você que conhece história da igreja, história do mundo, todas as histórias, dá um sofrimento. Quando eu vejo Lamartine Pozella, por exemplo, viver dessa obsessão escatológica e vendendo isso para esse grupo de pessoas que se alimentam de pânico, de pavor e de mentiras calcadas na mais profunda ignorância. Eu não estou dizendo que ele seja mau, nem perverso. é, Mas para ser um pastor batista que fez uma faculdade batista teológica, é um negócio absolutamente absurdo, abjeto e incompreensível. Ele deve ter dado descarga em todo o conhecimento que um dia ele teve, porque ele começou a mudar quando ele conheceu a Valnice Milhomens. A Valnice marcou a volta de Jesus 3 vezes e Jesus não veio nenhuma das vezes. Como o meu querido amigo Lourenço Olson, da Assembleia de Deus, que já partiu para o Senhor, também disse que depois do alinhamento dos planetas, Jesus voltaria. Aí eu tinha saído para almoçar com o bispo Roberto Macalister, lá nos anos 80, e o bispo Roberto Macalister era muito bem-humorado, tinha um sarcasmo excelente. A gente saiu na direção do restaurante e ele disse: Caio, meu irmão, você não acha que a essa altura o nosso querido companheiro Lawrence Olson está devendo escrever um livro novo, cujo tema deva ser Desculpem qualquer coisa? E eu morri de rir. O novo Papa foi escolhido aí, a gente está vendo, né? E teve muita conversa, teve muita conspiração, teve profecias apocalípticas e coisas que acontecem toda vez que troca de Papa. O pessoal fica meio com medo, né? E das coisas que vão aparecer. E aí, para conversar sobre isso, trouxe meu amigo aqui, teólogo, Victor Fontana. Beleza, Victor? Marco, obrigado mais uma vez por me receber. Que isso, eu que te agradeço por sempre se disponibilizar aí. E Vitão, o que que você achou do Leão, cara? Que não é o Emerson Leão, mas é o Leão, né? Não é nem Gilberto Barros, o Leão, Pois é. nem o Emerson Leão, nem Gilberto Barros, o Leão. Que outro leão que a gente tem aí na cultura Leão da tribo popular, de né? Judá. Também não é. É. O que que você Ai, achou, cara? Leão Lobo, tem Leão Lobo também. tem o Leão Lobo, também não é o Leão Lobo. Olha aí, ó, você lembrou de mais um. É, cara, tem várias coisas interessantes na escolha do Leão 14. Uma das coisas que eu acho que, pelo menos para quem é evangélico, protestante, o nome Leão inspira certa desconfiança e, como é que eu posso dizer? E não deveria, porque as pessoas geralmente, pelo menos quem conhece um pouquinho de história da Reforma, vai lembrar do Leão Décimo. É o entre os 14 leões aí da história. Para o protestante, o Leão Décimo é o mais emblemático, porque é aquele que excomunga Lutero, né? Então eu falo, ixi, olha lá, ó, escolheu o nome do Papa que excomungou Lutero. Mas agora a gente já sabe o motivo pelo qual o Leão XIV escolheu o nome Leão XIV, né? Que ele faz bastante referência ao predecessor, ao Leão XIII, e que é o pai da doutrina social da Igreja Moderna, é o pai da abertura da Igreja Moderna para a ciência, para a modernidade de maneira geral. Então acaba escolhendo o nome por causa de Leão XIII.
não por causa de Leão X. E na tradição dos papas de nome Leão, tem vários caras muito mais ilustres do que o Leão X também. Inclusive o primeiro, né? Leão Magno, ou Leão I, ele é um papa que assume pouco tempo depois de Agostinho falecer, coisa de 10 anos de distância. E ele é um doutrinador da igreja, um intelectual da igreja, alguém preocupado principalmente com os desenvolvimentos cristológicos da igreja. Então, sabendo aí que o Prevost, que é o Papa atual, escolhe Leão não por causa de Leão X, mas por causa de Leão XIII, alguma tradição do Leão Magno, e talvez uma alusão ao fato de que Leão era também o nome do melhor amigo de Francisco de Assis. Então foi o Papa Francisco e agora vem o Papa Leão. Talvez aí a gente tenha alguns sinais interessantes, muito mais interessantes do que lembrar de Leão X, né? Agora, o que a gente pode esperar de um Papa, a gente só descobre no desenrolar do papado, do desenrolar do ofício dele como bispo de Roma. Porque o próprio Bergoglio, que vira Francisco, o nosso mais recente, algumas coisas confirmam o que ele já era. Outras são surpresas. Como cardeal, e principalmente antes de ser cardeal, o Jorge Bergoglio era conhecido como um cara, como é que eu posso dizer? Não sei se carrancudo é a palavra, mas um cara rabugento. Ele tinha essa fama. E o papado dele foi muito distante disso. Pelo contrário, já inicia, Papa Francisco já inicia logo no primeiro dia um papado mais sorridente, inclusive em relação ao seu predecessor Bento XVI, né, o Ratzinger. Então, como o papado vai se desenrolar, o que, que vai acontecer, quais são as reformas que ele vai tocar e quais são aquelas que ele vai interromper ou fazer com que fiquem mais lentas, isso só durante o papado para a gente descobrir. É. Eu achei até o Leão bonzinho, cara. O cara já fez missão no Peru e o caramba, né? Pois então, eu li muita coisa recentemente, na última semana que passou, a respeito da habilidade diplomática dele. E aí tem o fato dele ser um americano que fala em espanhol fluentemente, assim, sem problema, Parece sem que ele fala sotaque. português também. É comum isso entre cardeais, né? A preocupação em falar as línguas das principais nações católicas. Católicos. É comum isso entre papas, né? O cara precisa se comunicar com aquela base que é uma base maior. Então, Cara, e segundo as conspirações apocalípticas aí, pelo menos dos que eu tinha visto, na previsão dos caras viria um papa italiano, né? aí é que tá, cara. Profecia apocalíptica desse tipo, assim, fica tentando associar elementos da modernidade com a visão de alguém ou com a tentativa de associar com algum pedaço de escritura. Os caras mudam de acordo com a realidade, né? É. Então, assim, esse tipo de profecia, quando a realidade muda, o cara muda também. Infelizmente, mas é isso, é a adaptação. Pois é, Porque, na eu fico verdade, pensando. Fala aí, fala aí. porque, na verdade, assim, não é profecia verdadeira, né? O cara profetiza um negócio e acontece outro, ele precisa adaptar. Então, no fundo, por mais que a gente tenha que respeitar as pessoas que acreditam e tal,
e eu respeito, mas não é profecia verdadeira. Se fosse profecia verdadeira, teria um cumprimento. E toda geração tem o seu anticristo, né, Vitão? Então, aí tem esse outro lado, às vezes tem mais de um, né? E aí, quando você vai ver, não era o cara. Quando você era novo ainda, Marco, mas 2002, quando o Lula assume, teve bastante gente dizendo que o Lula era o anticristo. No primeiro Nossa, mandato. caramba. No, prime... no primeiro mandato. Depois com a Dilma não teve, né? Mas é que acho que a Dilma não tinha. Dizem que pro anticristo ser o anticristo, o cara tem que exibir uma intelectualidade muito, né, tal, e a Dilma era atrapalhada com as palavras, então ninguém achava que ela ia ser o anticristo. Pois é, o Bill Gates já foi também, né? Mas assim, ó, falando sério disso, a gente pode brincar um pouco, tal, mas assim, as implicações disso daí são implicações sérias. Você quer ver um negócio interessante que para mim a primeira vez que eu vi eu achei assim próximo do bizarro até, mas que é uma implicação seríssima disso? Eu conheci meninas que tinham medo de ter filho homem porque assim, se nascer menino, será que eu vou ser o pai, eu vou ser a mãe do anticristo? Que pode ser se nascer menino, meu filho pode ser o anticristo. Então será que eu vou. Então a menina tinha medo. E aí, quando me falaram dessa realidade, eu achei que era brincadeira. Falei, não é possível. Eles estão tirando. E não é. São medos reais de pessoas reais, meninas, que falam, será que meu filho vai ser o anticristo e tal? Não vai, tá? Fique tranquila. Não vai. Mas para você ver como isso é sério, a gente tende a levar com uma certa frivolidade esse assunto, porque você fala, nossa, tem gente que acredita nisso? Tem. Tem gente que acredita e orienta a vida em torno disso daí. É. Então, é um assunto grave. A gente pode brincar com ele, mas no fundo as implicações elas não são simples. O tal do anticristo. Ah, o anticristo. Agora você tá agora bombardeando já direto, né? O anticristo, quer saber a história? Sabia que tem anticristo no Antigo Testamento? Não, É. não sabia. Tá pronto pra ouvir? Tô. Vamos lá. O que é Cristo? Essa é a palavra que a gente primeiro precisa entender. Cristo é ungido. Cristo é em grego, Enviado. Messias. Não é enviado, é Ungido mesmo, ungido. Cristo é ungido. É de unção, que é a versão grega da versão Messias, que é do hebraico, tá? Messias, que é ungido no português. Então você tem as pessoas que eram ungidas. Geralmente quem é ungido são os reis e são os sumos sacerdotes, ali os sacerdotes, tá? Você tem uma referência de profeta, mas ali é bem uma interpretação difícil de fazer. Então você tem, a não ser duas pessoas que poderiam ser ungidas no Antigo Testamento, que são os reis e os sacerdotes. Então, os reis do Antigo Testamento são Cristos, ok? Quando você estava lendo a versão grega do Antigo Testamento, chamado Septuaginta, que era muito comum no século, você lia sobre o rei Davi como Cristo, o rei Saul como Cristo, o rei Acabe como Cristo, ok? Então, só para a gente falar. E aí, o que é o anticristo? É o anti-ungido, é o anti-rei. É um rei que está no lugar do rei, mas que não deveria estar no lugar do rei. É um falso rei, mas está exercendo o rei. Tá. Quando você vai ler os dois rolos de Samuel no Antigo Testamento, você vai ver o primeiro rei chamado Saul, que é um rei que o povo clama pela estética, pela beleza da tribo de Benjamim, uma tribo super violenta. Então eles queriam um rei igual aos outros povos e Deus fala, ok, eu dou esse rei igualzinho que é Saul, que é um rei de espírito impulsivo, violento, que várias vezes depois a Bíblia vai falar que vinha um espírito maligno sobre ele. E aí Deus fala, eu vou escolher o meu, segundo o meu coração, segundo a minha vontade. Aí ele vai mandar o profeta ir lá e ele escolhe quem ele unge, quem é o Cristo que Deus escolhe? Davi.
Davi é novinho, ele é ungido Davi. Só que Davi vai e passa a vida toda, tá? Submisso ao Saul, que é o Cristo que está governando. E Saul toda hora quer matar Davi. Porque ele não quer falar, esse cara aí, ele tá querendo pegar o meu lugar. Esse cara aí, eu vou matar ele. Ele me irrita, ele joga lança, ele persegue. E Davi tem que ficar fugindo do anticristo. Ou seja, a história de Israel está contando de 2 cristos que foram eleitos reis, Saul e Davi. Saul já Deus tinha tirado a mão dele, só que ele continua como rei por muitos anos. E o verdadeiro Cristo não consegue ocupar o trono enquanto o Saul não é destronado. E Davi não toca no ungido do Senhor, né? É daí que vem essa expressão. Sim. Então você percebe que todo mundo que está lendo o Antigo Testamento está vendo, com a Bíblia, com a Septuaginta, está lendo ali que Saul, o anticristo, não deixa o Cristo verdadeiro assumir e ele age com violência, tá? Pensando nisso, qual que são os arquétipos? Os arquétipos todo mundo que está no trono, agindo com maldade e que não reconhece Deus como verdadeiro ali, ele é o anticristo. Quando você vai lá ler nas cartas que João escreveu, as cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João, ele lá vai falar de anticristos, no plural. Então, todo líder que não honra a Deus e que age com maldade e que age de forma promíscua, eles são anticristos. No caso de João, ele está falando do anticristo e ele fala assim, calcula esse número. O número do anticristo é 666, certo? A gente tem que entender que no hebraico, assim como no grego, as letras são a mesma coisa de números, né? Quando você vai lá no grego, você vai fazer 50, se eu não me engano, é o L. Se você vai fazer X, é o quê? Você lembra do X? Lembra dos números romanos? Números romanos, aliás. 10. Então, assim como nos romanos, no hebraico, as letras são números. Então, quando você pega Nero, César, besta, é 666. 666. Ou seja, ali João está falando o seguinte, a nossa besta da vez, o anticristo da vez, ele é Nero. Mas vai vir outros. Aí você me fala, mas Marcos, o nome de Nero dá 666? Isso, quando você decide... Porque ele manda calcular, João. João não fala assim, é uma coisa... É um cálculo que ele fala. Faça a conta. Só que quem está em grego não está percebendo isso. Porque é uma conta que você tem que fazer em hebraico. Sim. De novo, João está codificando para as igrejas entenderem o recado. E Nero foi bem ruim, né, para os cristãos, Foi muito ruim. E, na verdade, esse texto está sendo escrito depois de... Nero já tinha morrido. Só que eles falaram... Domiciliano tinha assumido e Domiciliano era a encarnação de Nero. Ou seja, ele era 2 vezes pior que Nero. Sério? Era. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte. Olha, pessoas igual Nero, vocês celebraram quando eles morreram, tá vindo pior e vai vir pior ainda. Vai piorar. Nero virou uma referência de ser mal, né? Do mal. Assim como o faraó era referência no começo, todo mundo falava. A serpente igual ao faraó. Faraó, por muito tempo no Antigo Testamento, era referência. E assim como a Babilônia é referência de cidade promíscua. Sim. Tanto que Babel, lá em Gênesis, no começo, é Babilônia. É a mesma palavra. Ah, verdade. Então, assim, é o lugar anti-Deus. Então, a gente sempre vai entender isso. Agora, por que coloca 666 aqui na mão e na testa? Lembra disso? Ah, claro que vai ser. A gente achava que era chip. Marca, né? Da besta. Não achava que era chip, isso. Achava que era essas coisas. Porque você tem o Shema. O que é o Shema? Shema é a oração de Deuteronômio. Shema é uma oração que todo judeu orava 3 vezes por dia. Que era ouve Israel. Shema Israel. Então, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Isso aí você tem uma oração que todo judeu fazia. Se você assiste The Chosen, você vai ver eles fazendo essa oração. Todo judeu, até hoje, ora o ortodoxo, o Shema, que é uma oração. E no final dessa oração, Deus fala assim, você coloca essa oração na palma da sua mão,
ou na parte de trás da sua mão e na testa. Na verdade, o que Deus está falando é, tudo que você fizer, você lembra dessa oração. E tudo que você pensar, lembra dessa oração. Por isso que eu amo ao Senhor de todo o meu pensamento, de tudo que eu tenho. Só que o judeu sempre foi muito literalista. Então ele botava a oração numa caixinha aqui, até hoje você vai ver os judeus colocando uma caixinha com a oração do Shema. E aqui também, você tem a caixinha. Não sei se você já viu, Não, viu? Tem não. uma caixinha, os ortodoxos. É. E eles também levam que não pode cortar o cabelo, então eles só não cortam uma mecha. O resto eles tudo cortam, mas a mecha eles deixam grandona, porque não pode cortar aquela mecha. Uma parte do cabelo não está cortando. Eles nunca cortam. E aí o que João está dizendo? Sabe aquela oração que a gente sempre faz? Porque tem muitos judeus naquela época que são judeus, cristãos são judeus e não judeus. Ele fala, o anticristo vai fazer a gente ter a marca dele na mão e na testa, e não a nossa marca, que é a oração do Senhor, o único Deus. O Senhor é o único Deus. Então, isso é muito interessante para você entender, porque senão você começa a falar besteira. Ah, é o chip, é a vacina. Isso não tem nada a ver. O texto está muito claro, dizendo ali que são coisas... Quando você lê o Antigo Testamento e lê Apocalipse com Bíblia, interpretando Bíblia, você começa a entender e você começa a tirar essas bobagens que a igreja está falando. E da onde tiraram aquela ideia de que você não vai poder comprar, você não vai poder sem a marca da besta? Não, porque... O texto fala isso. Isso fala e não fala, né? Porque daí os caras querem falar que é código de barra, né? Sim. É complicado. O texto fala que um dos dragões, uma das bestas, ela é o poder econômico. E sem a marca você não vai fazer compra. Que era o que acontecia. Se você não tivesse o dinheiro romano, se você não tivesse adorando Roma, fazendo o esquema de Roma, a igreja passava fome. A igreja não fazia. Então você não fazia o comércio porque você estava diante do império ali que estava oprimindo. Se você não fosse submisso a Nero. Isso. Se você não fizesse adoração ao imperador, que já estava bem vigente naquela época, você ficava à mercê, porque o império, você não se dobrou ao império. Então isso é verdade. Você não comprava e nem vendia. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, não é um código de barras, não vai ser uma moeda. É um sistema que as pessoas se curvam hoje, que você começa a jogar o jogo do mercado, e aí você esquece o seu coração em Deus. Ele é muito atual, o Apocalipse. A gente pode falar todo sobre isso. É algo que você põe na sua mão e na sua testa, que você agora age para adorar Mamon, que é o dinheiro, para adorar as coisas aqui dessa terra. Sim. Então isso é verdade. O mundo é um sistema, né? Quando a Bíblia fala não ameis o mundo, não ameis esse sistema. Não é para você não amar a terra, né? Tanto que às vezes é traduzido como terra, às vezes é traduzido como carne, às vezes é traduzido como sistema. Então assim, mundo é uma das palavras mais difíceis de traduzir do Novo Testamento. E é isso, cara. Uma boa parte é sistema. Não ameis esse mundo, é sistema pecaminoso. Não ama esse jeitinho do mundo, de amar mais as coisas aqui da terra. Não acumule para vocês tesouro na terra, que tem ladrão que rouba, que a traça corrói. Então, tudo isso é muito para hoje. Às vezes, eu sei que aqui no nosso papo, a gente foi muito profundo sobre interpretação, porque é o que a gente quer entender. Uhum. Mas tudo isso tem que ser aplicado pro presente, para as coisas que a gente vive. Que essa é a dificuldade, né? Essa é a dificuldade. Os caras querem aplicar antes de entender. Tem que entender de forma profunda e aplicar. Todo Apocalipse, toda a Bíblia é para hoje. É para trazer uma mensagem de Deus para hoje. Por isso que a gente tem a iluminação do Espírito Santo. Para que a gente entenda Apocalipse hoje. Então, quando eu volto para entender os cavaleiros, a gente tem que entender que os cavaleiros estão soltos hoje. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por isso que a gente tem a fome, a morte, as pragas, as bestas. Então, está acontecendo aqui muito, né? Tem 2 coisas que eu penso. Uma é se existe mesmo esse cara, que o anticristo, né? Ou é aquela ideia, né? Dos anticristos, assim, que são vários, né? Como se fosse um espírito que aparece em vários. E a outra coisa que eu penso, assim, eu falo, pô,
se for aparecer esse cara, vai ser tão óbvio assim, né? De um jeito que tá todo mundo falando, ó, toma cuidado que vai ser o próximo aí. Eu acho que não seria tão óbvio também, né? Então, se você for seguir uma tradição que crê nessa ideia de um anticristo que aparece e rege um governo global, a, cara, é pouco provável que esse cara seja o Papa. Por quê? Vamos combinar, vai. A Igreja Católica não tem mais esse poder todo. Pelo contrário, eles estão tentando resolver crise. A Igreja Católica e as instituições religiosas de maneira geral, elas passam por um momento de crise, de credibilidade, de confiabilidade, inclusive de fé e de perda de membros. Então imaginar que o grande líder virá da Igreja Católica, ainda que você creia no anticristo dessa forma, eu acho pouco provável, né? Do próprio ponto de vista da geopolítica, ela não, as conversas geopolíticas, elas não estão alinhadas em torno do Vaticano. Elas estão alinhadas hoje em torno da rivalidade entre Estados Unidos e China e as derivadas disso daí, né? Então, em alguma Faria, medida, em tipo alguma assim, faria mais medida, sentido o a anticristo ser o Rússia, né? Trump do que ser um Papa. Se fosse pensar no anticristo dessa forma, talvez. A questão é, o texto bíblico, ele vai nessa direção? É isso que eu me pergunto. Será que o texto bíblico vai nessa direção? E aí eu queria, e aí eu queria ler o texto de 2 de João, versículo 7. Porque assim, se você ler Apocalipse, você não vai encontrar a expressão anticristo lá. Começa aí já, né? É mesmo? Não sabia disso. Em 2 de João 7, sim. E aí, olha o que diz, versículo 7 de 2 de João. Muitos enganadores saíram pelo mundo, aqueles que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Esse é o enganador e o anticristo. Ou seja, alguns apontamentos aqui da Epístola de João. Primeiro, são muitos. Muitos enganadores saíram pelo mundo. Segundo, o tempo verbal aqui. Saíram pelo mundo. É uma coisa que aconteceu no pretérito da carta. João não está fazendo uma profecia aqui. Ele não está dizendo muitos profetas sairão, muitos enganadores sairão pelo mundo. Ele diz saíram no pretérito da carta. Ou seja, João e os recipientes da segunda epístola de João estão lidando com esses enganadores que saíram e provocaram crenças falsas. Que crenças falsas são essas? Não confessar que Jesus Cristo veio em carne. E então João descreve esses caras que saíram pelo mundo dizendo que Cristo não veio em carne ou incapazes de confessar que Cristo veio em carne. Aparentemente João está lidando com algum tipo de docetismo no seu período. O que é docetismo? É a ideia que Jesus apareceu como um espírito e que não é 100% humano. Ele não veio em carne. Docetismo vem do grego dokel, que é aparecer, aparição. É a ideia de um Jesus fantasmagórico. Aparentemente, João está lidando com esses caras. E esses caras, dentro de algo que é um proto-docetismo, talvez, esses caras são o falso profeta e o anticristo. Aqueles que se opõem a quem Cristo verdadeiramente é, ou seja, Deus encarnado. O que é um anticristo? É alguém que se opõe a quem Cristo verdadeiramente é.
No caso desses que João está denunciando, pessoas que se opõem à ideia de um Jesus Cristo que encarnou. Mas de onde vem essa ideia desse líder global que controla tudo e nananã? A ideia vem de uma montagem de quebra-cabeça escatológico. O que eu quero dizer com isso? Ali no século XVIII, e com grande força no século XIX e no século XX, começa a surgir um tipo de jeito de enxergar a escatologia que tenta pegar as pecinhas escatológicas espalhadas para o texto bíblico e montar um quebra-cabeça, costurando passagens. Então, se eu costurar bem essas passagens que falam a respeito do futuro, eu vou conseguir saber exatamente como o futuro vai ser. Essa é a ideia. Só que nem sempre essas costuras elas são bem feitas. Aliás, elas rotineiramente não são. E a ideia de um anticristo, que é um cara que conduz o mundo para o fim do mundo, é uma ideia que vem dessas costuras, em especial do dispensacionalismo do John Darby, que se populariza muito nos Estados Unidos por meio de uma Bíblia de Estudos chamada Scofield. Essa Bíblia de Estudos Scofield, ela oferece esse mapa escatológico em que você vai inserindo as passagens bíblicas ali para chegar numa pintura do que vai ser o futuro no final dos tempos. Então, um arrebatamento, 7 anos de tribulação, debaixo da liderança de um anticristo, de um falso profeta, porque de fato há passagens em Apocalipse quanto ao julgamento de um falso profeta e da besta que lembram essa associação de falso profeta com anticristo aqui do versículo 7 de 2 de João. Como que eu estou fazendo é montar um quebra-cabeça, coisas que se parecem eu tendo a juntar, e não necessariamente coisas que se parecem são a mesma coisa, tá? Pega um pouco de Daniel também, né? Pega um pouco de Daniel também e monta esse quebra-cabeça escatológico em que o vislumbre do futuro ele é aparentemente muito claro, é evidente que você vai ter 7 anos de tribulação debaixo desse anticristo que vai ser derrotado, etc, etc, etc. Tá? Assim, é um jeito de ler o texto, mas é um jeito que, sobretudo, ignora os contextos em que esses versículos são escritos. Então o cara pega passagens de diferentes lugares sem necessariamente estar preocupado com o que essas passagens significam dentro do contexto delas. Importa o que elas vão significar dentro do quebra-cabeça. Em outras palavras, força-se a barra para fazer o texto encaixar. Mas eu acho engraçado que ficou muito famosa essa narrativa, né? Do anticristo, falso profeta, besta, essa coisa dos 7 anos, Ah, cara, tribulação, né? primeiro, é uma ideia cinematográfica, né? É uma ideia bastante cinematográfica, ela chama bastante atenção. Então, tem esse lado. Segundo, além de ser uma ideia bastante cinematográfica, ela é uma ideia atraente do ponto de vista de quem está tentando entender um texto milenar que é muito complexo. E vem alguém, monta o quebra-cabeça para você e as peças se encaixam perfeitamente, você fala, caramba, era isso. Eu que não tinha visto. Então, dá-se uma sensação de que esse mestre que veio e colocou tudo no lugar e tudo se encaixou, é um cara que manja muito do texto bíblico. Então eu me confio a esse cara. Porque ele está dando o quê? A sensação de segurança e de certeza que o texto bíblico está se encaixando. Então essa é a segunda coisa. Terceira coisa é que é uma história, além de cinematográfica, que convida o ouvinte a fazer parte da história. Olha,
será que você quer estar entre aqueles que serão arrebatados ou aqueles que vão ver todo mundo ser arrebatado? Então, além de ser uma história hollywoodiana, ela é uma história hollywoodiana com um call to action. Agora, você começou falando de anticristo e da Igreja Católica. Isso é mito, mito. Haverá, como já houve, papas perversos, anticristos. Como no meio protestante evangélico, meu Deus, tem tanto anticristo. Como João, lá na primeira epístola, filhinhos meus, é do nosso meio que eles saem. Eles eram dos nossos, mas eles não conheceram Cristo e o Evangelho. Essa trindade, então, que esses caras falam, que é o anticristo, o falso profeta e a besta, então ela não existe enquanto literalidade. Olha, existe não como trindade, mas como duidade, porque na arquetipia do Apocalipse, a besta que emerge do mar, que tanto carrega o poder sistêmico de representante de um sistema que assambarca a Terra inteira, que boa parte do planeta, isso nos dias de João, era equivalente a Roma, que fazia com que boa parte do planeta não comprasse, não vendesse, não pudesse fazer negócios de modo algum, nem com ninguém, que é como Trump quer. Uhum. João chamou aquele cara e que era representado pelo imperador romano, mas que tinha no sistema romano a sua estrutura anticristo de a besta que emerge do mar. Por que do mar? Porque cobria continentes e continentes e continentes. Tá. E o E que que seria a marca era. da besta? Hã? A marca da besta. A marca da besta é a desumanidade. A marca da besta é a maldade, é a iniquidade. Olha para o Trump, que você tem um ensaio. Eu não estou dizendo que o Trump é o anticristo. Ele é um anticristo. Mas essas marcas que ele manifesta, por exemplo, eu vi o discurso dele ontem. O sujeito não falou uma única verdade constatável historicamente, em lugar nenhum. Ele é a encarnação da mentira e ele mente da maneira mais deslavada possível. Ele não sente vergonha da mentira que ele fala e gargalha para aquele povo adoecido de fanatismo político e religioso que o aplaude por qualquer idiotice que ele diga. Mas ele ainda é um ensaio parco. Então, respondendo à tua pergunta, tem a besta que emerge do mar, que é um sistema, e também é encarnada numa pessoa esse sistema. Quando acontecer na sua plenitude, não esquecendo da história que cresce linearmente, como uma espiral crescente, de modo que nunca deixou de haver anticristos no mundo, nem deixará, mas chegará àquele ponto da consumação de todas as coisas. Então, tem ensaios a gente tem para todo lado. Como a gente tem aqui, para não ir longe, o Maduro impondo esse regime de fome, de maldade, de mentira, de atrocidades e de autocracia perversa num- sobre um povo que eu já vi ser um povo alegre, feliz, liberto. Era um prazer para mim pregar na Venezuela, era um lugar muito gostoso na América Latina e virou essa coisa que está aí. Ele é um anticristo, por mais que ele tenha agora uma profetisa lá dentro, como Trump também está cheio de pastores e de profetisas, dizendo que ele é o cara. Porque todo anticristo, toda besta que emerge do mar com poderes de potências maiores, precisa da besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é a religião, que é aquele que abençoa esse poder político, assim como nos dias do Império Romano, os sacerdotes prestavam culto ao imperador romano. Aham. João pegou essa arquetipia direta do Império Romano original.
Mas essa é uma arquetipia que você encontra em praticamente todos os povos da Terra. tá? Até numa Ela vem se tribo repetindo. indígena do meu Amazonas e da minha cultura amazônica, você tem um cacique, que é o poder político, e tem o pajé, que é o poder espiritual, que abençoa o cacique. Há uma troca de benesses entre eles. Parece que essa arquetipia está presente no latejamento da alma humana. Agora, quando encontra gente perversa, isso toma contornos enormes. Em Hitler, ele precisou. A igreja luterana oficial na Alemanha abençoou Hitler o tempo todo. Todo mundo que executou maldades atrozes eram cristãos luteranos. Tanto quanto havia na surdina e nos bastidores os cultos das feitiçarias do drill, que era um negócio praticado lá, como o Himmler, que andava procurando não só o arianismo, a figura ariana perfeita, mas a invocação através do sol negro de todos os poderes, os deuses da Germânia original, e eles queriam a recuperação de todos aqueles deuses. Agora, eles diziam isso para os idiotas cristãos louvando a Hitler nos templos e nas escolas, não. Nas escolas cristãs, o culto era Deus abençoe o nosso Salvador, nosso Messias, Hitler. Está aí gravado em preto e branco para todo lado, é que o pessoal não tem memória ou não quer pesquisar. Mas isso só cresce, meu amigo. A gente não atingiu ao topo, mas é numa velocidade tão grande que as coisas estão acontecendo que a gente logo, logo vai bater a cabeça no teto da manifestação final dessa verdade. Papa Francisco foi um homem santo. Quem eles vão eleger agora, eu não sei. Se for um cara do bem, é um cara do bem. Se não for um cara do bem, se for um cara que odeie gente, que odeie pobre, que odeie gay, que odeie LGBT, que odeie os diferentes, que odeie ateu, que odeie Estrangeiro, palestino, estrangeiro, estrangeiro. refugiados. Se for um cara desse, é um anticristo, porque está praticando tudo que Jesus mandou que a gente fizesse o contrário. O anticristo é quem faz o contrário de Cristo, usando o poder que tem no âmbito da extensão desse poder, aonde quer que ele alcance. Esse é anticristo. Tem anticristo dentro de casa, tem anticristo nas igrejas e nas congregações de toda a natureza, tem anticristo no islamismo, tem anticristo do judaísmo. O Netanyahu está praticando uma política anticristo. Por quê? Porque é antivida. Tudo aquilo que é antivida é anticristo. Uhum, Cristo uhum, é a vida. Eu sou o sim. caminho, a verdade e a vida. Não sou a, a trilha, a ideologia, substituindo verdade, e nem a morte dos antagonistas. Não, é caminho, verdade e vida. É. Agora, ele tem uma pauta, a pauta dele é toda de libertação, de acolhimento, de solidariedade, de misericórdia, de abraço, de não juízo. Quem quer que não entenda isso e se associe àqueles que trabalham contra a vida proposta por Jesus, que estão manifestas nas pautas do Evangelho, é anticristo. Por Ô, mais que Caio, faça culto, por mais que sim. tenha pastores em volta dele, oh, o Senhor te escolheu. Como eu tenho visto gente nos Estados Unidos, no Salão Oval, dizendo: Você é o escolhido de Deus. Você é a salvação do mundo, dizendo para aquele ser absolutamente perverso que ele é a salvação do mundo, o Messias contemporâneo. Você veja como é possível que um país faça um lupt, um flop, na direção do engano total.
em poucas gerações. E eu acho engraçado como o pensamento de todo mundo sempre é para o futuro, né? E nunca para a história, né? Porque, por exemplo, a galera não para pensar que aquilo que a gente pensa como tribulação é algo que, se você for ver lá no primeiro século, no segundo século, os cristãos eram queimados, eram Eles já feitos, estavam vivendo essa já estavam realidade. vivendo coisas bem próximas do que a gente tem uma ideia de tribulação, né? Eles já estavam vivendo essa realidade. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta: se eles já estavam, se eles já estão vivendo essa realidade, será que o autor bíblico não está falando precisamente dessa realidade e não de uma ideia futura de 2000 anos na frente? Será que o autor aqui não está desafiando, na verdade, o Império Romano? Eu acho que essa é uma preocupação de quem realmente está preocupado com o texto, com o que o texto bíblico diz e o que ele tem a dizer. O próprio Nero, ele tinha esse arquétipo de um anticristo, né? O próprio Nero tinha um arquétipo de anticristo e mais do que ele, talvez, Domiciano. Se o livro de Apocalipse foi escrito de fato, como a maioria dos estudiosos crê, durante o reinado de Domiciano, né, o último imperador da dinastia Flaviana, Domiciano ele se encaixa na ideia de uma profecia, e aí não é que a profecia está se cumprindo, é simplesmente um encaixe de uma profecia romana de que Nero voltaria, né? Então, a ideia do Neros redivivus, o Nero revivido, é revivido em Domiciano. Então, você tem essa figura bastante avessa ao cristianismo, que é Nero, e depois dele Domiciano, e ao que parece, Domiciano é aquele a quem o cristianismo se opõe no período em que o livro de Apocalipse é escrito. É, eu vejo que as pessoas conhecem pouco essa outra interpretação que é de que algumas coisas já aconteceram e que só falta meio que Jesus voltar. A maioria das pessoas ficou mais com essa narrativa de que tudo vai acontecer ainda, né? E isso é outra coisa sedutora, né? Porque se você tem uma vida complicada, se você tem uma vida difícil, você tem uma vida sem esperança, se imaginar dentro de uma história na qual você faz parte de um futuro glorioso, com inimigos extraordinários que são derrotados de maneira mais extraordinária ainda, você se imaginar fazendo parte de uma história como essa é sedutor. É sedutor. O seu trabalho no dia a dia é, sei lá, policial da comunidade. O seu trabalho no dia a dia é um trabalho simples no chão de fábrica. E de repente você está sendo convidado para fazer parte de um povo diferente, que tem uma grande batalha pela frente. E essa é outra coisa interessante. O dispensacionalismo ele vive sem a batalha espiritual, mas a batalha espiritual é um grande catalisador da ideia de dispensacionalismo. Por quê? Porque a batalha espiritual carrega essa mesma. Quando eu digo a batalha espiritual, o movimento de batalha espiritual, tá? Carrega essa mesma conotação de conferir para você um papel de protagonista, de quem está lutando contra aquilo que é errado. E ao chamar você para esse papel de protagonista, se você acredita, você se sente muito importante. Então o cara passa a acreditar, entendeu? É. E é estranho quando as pessoas entram em contato com alguém que não acredita nessa narrativa mais padrão, né? Tipo arrebatamento, essas coisas Sim, assim, millennium. O pessoal até chama o cara meio de herege, né? sim, sim, sim. Aliás, esse é um outro modus operandi de alguns desses grupos, né? Se você não crê na nossa escatologia, no mínimo você é estranho, na pior das hipóteses, você é um herege e no meio do caminho você é um liberal, né?
Quando, na verdade, Calvino não acreditava dessa forma, Lutero não acreditava dessa forma, Agostinho não acreditava dessa forma. Esse é um jeito de crer em escatologia dos últimos 200 anos. Entendi. E você acha que pegou tanto essa narrativa por causa dessa coisa mesmo, de dela ser mais cinematográfica, né? Eu Até o acho que eu, filme Deixados para Trás tem uma parcela aí, né, de culpa, né? eu acho que a série Deixados para Trás, enquanto livro, já tem uma baita de uma influência nisso tudo, a ponto de virar filme, né? Então a série de livros já só virou filme porque tinha essa influência toda. Além disso, algumas igrejas pentecostais acabam adotando essa visão como uma versão oficial da igreja. E aí, cara, quando você coloca escatologia como uma. Escatologia nesses termos, o que vai acontecer no futuro, né? Como um elemento central de fé, você joga fora muita gente. Você barra muita gente, entendeu? É uma coisa mais ou menos assim. Será que o John Stott era um liberal herege? O John Stott cria como? O John Stott ele não crê nessa ideia de anticristo dessa forma, né? Então, quando a gente fala do Stott, ele está muito mais preocupado em uma escatologia que apresente uma tensão de já e ainda não, e deixe em suspenso os eventos futuros que a gente não tem muita clareza, que é meio que a minha posição também. Naquilo que o texto bíblico não tem tanta clareza, por que que eu preciso fechar a questão, entendeu? Por que que eu preciso bater martelo? Então, se o cara quer acreditar que vai ter arrebatamento, eu não acredito que vai ter, mas se tiver, eu não fiquei discutindo por causa disso. Sacou? Quando eu olho para o texto de 1 Tessalonicenses 4, que fala de arrebatamento, por exemplo, eu acredito que Paulo está ali usando uma figura de linguagem que é bem atestada no período que Paulo fala. A ideia do líder militar que é recebido na cidade e se parece muito com a ideia do tal do encontro nos ares, que o pessoal diz ser o arrebatamento. Eu acredito que Paulo está usando uma figura de linguagem ali. Aquele Agora, texto que fala assim, um será levado e o outro será deixado, onde que é? esse é dos evangelhos, eu já posso falar dele daqui a pouco, tá? É Mateus, se não me engano. Mas quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses do encontro nos ares, eu acredito que é metafórico, eu acredito que é uma figura de linguagem. Ah, Vitor, e se você estiver errado? Não tem problema nenhum. Não estou levando isso a ferro e fogo. Ah, e se todo mundo for arrebatado? Aí eu fui também, tá tudo certo.